Oi, gente, aqui estamos eu, o Toby, Baltazar tá por aí circulando. Estamos aqui na cabana do Pena Branca para o nosso papo de segundas. Sim, e temos hoje a nossa reflexão do livro Mais Esperto que o Diabo, e nada melhor do que ler num cantinho confortável, agradável, né? No sofá, assim, quando tá friozinho, aí coloca as almofadas, né? Pegar uma cobertinha, enfim, para curtir a vibe do momento. E hoje, na nossa reflexão, a gente vai pro capítulo que vai falar sobre os truques e as armas diabólicas. Como que ele investe, né? O que ele usa, enfim, para tornar as pessoas alienadas. E como muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Ó, quando a gente tá no sofá, dá pra puxar uma cobertinha, quando tá um friozinho gostoso. Friozinho gostoso é aquele friozinho pouquinho, né? A gente sabe que eu adoro um sol, um calor comigo mesmo. Pra quem ainda não me conhece, que não viu o primeiro vídeo, volta lá na playlist para assistir a primeira reflexão sobre o Mais Esperto que o Diabo. Eu sou Fabiane Soares, psicoterapeuta reencarnacionista e sacerdotisa aqui do Templo de Tote. E a gente vem fazendo essas reflexões sobre esse livro, como é que ele influencia o que envolve no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas coisas que a gente não se dá conta, né? Que esse nosso diabinho interno fica lá, colocando um monte de minhoca na cabeça da gente, a gente, puta droga, não se fraga, porque que a vida tá uma nhaca. E aí coloca a culpa no diabo, que o carregue, mas o diabo tá dentro de nós, muitas vezes somos nós mesmos, porque não exercitamos a nossa cabeça, o nosso pensar. Vamos lá para nossa entrevista, então? O nosso entrevistador pergunta: estou fazendo perguntas e Vossa Majestade está respondendo. Confesse porque não tem poderes para me parar de fazê-lo confessar. O diabo responde: você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que só existo na mente das pessoas que têm medo. Você sabe que controlo apenas os que se negam a usar a própria mente. Você sabe que meu inferno é aqui na Terra e não no mundo após a morte. E também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que uso no meu inferno. Você sabe que sou um princípio ou uma forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia, e não um ser com garfo e rabo pontudo. Você se tornou meu mestre porque superou todos os seus medos. Você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar. Não consigo controlá-lo porque você descobriu sua mente e assumiu o controle dela. Essa confissão deve alimentar sua vaidade até um ponto crítico. Bom, gente, duas coisas aí. Primeiro, se você já está nesse ponto dos nossos vídeos, das nossas reflexões, se empolgou, resolveu procurar o livro e fazer a leitura, você já está começando a libertar sua mente. Você já está no caminho de ser um não alienado. Segundo, que é algo que a gente fala ali, sobre o ego, alimentar o ego. Isso é também uma das armadilhas dele, né? Ele está tentando ver se consegue pegar o nosso entrevistador para que ele se torne um alienado, deixando de ser o não alienado. Pergunta: essa é uma admissão considerável. Conte como Vossa Majestade usa a bajulação para assumir o controle sobre as pessoas. Resposta: a bajulação é uma isca de valor incomparável para todos que desejam ganhar o controle sobre outras pessoas. Carrega em si qualidades atrativas para os outros porque opera por duas das fraquezas humanas mais comuns, a vaidade e o egocentrismo. Há certa dose de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Em algumas dessas qualidades são tão salientes que literalmente servem como uma corda com que podem ser amarradas. A melhor de todas as cordas é a bajulação. É a isca com que os homens seduzem as mulheres. As mulheres
usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, especialmente dos que não são dominados pelo apelo sexual. Ensino o seu uso tanto para homens quanto para mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas, de quem procuram informações necessárias para prosseguir na sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Pessoas não alienadas não são alvos tão fáceis da bajulação. Inspiro as pessoas a usar a bajulação em todas as relações em que seu uso é possível, porque todos que são influenciados pela bajulação se tornam vítimas fáceis do hábito da alienação. Gente, olha só, é legal, o elogio é legal, é bom, faz bem, né? A gente deve elogiar as pessoas, a gente não tem nada de mal em a gente curtir ser elogiado. Só que a puxação de saco é o olha. É ruim em todos os aspectos. Quem curte ter sempre alguém lá, ó, puxando o seu saco, é um alienado. Ele gosta de ser bajulado, paparicado. Cara, é chato isso o tempo inteiro. É falso, inclusive. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar pelos elogios, pelas bajulações e também para não se tornar um bajulador, porque isso daí também é uma armadilha do nosso amigo diabo. Pergunta: revele mais algum truque com que Vossa Majestade faz com que as pessoas se alienem. Um instrumento efetivo é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo encontra a adversidade. Só uma a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Cara, não dá para ganhar sempre, né? A gente nem sempre acerta de primeira. Então, tentou, deu errado 1, 2, 3 vezes, tenta de novo. Olha para esses momentos que você está considerando fracasso para tentar captar onde é que foi que teve o erro e você continua tentando melhorar, corrige aquilo, sabe? É aprendizado de uma forma ou de outra. Às vezes dói, mas a vida segue e a gente não pode desistir. Então, seu negócio é induzir as pessoas a fracassar sempre que pode, correto? Correto. O fracasso acaba com o moral, destrói a autoconfiança, liquida com o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue manter o sucesso permanentemente em qualquer empreendimento. Pesquise a vida de homens e mulheres que alcançam sucesso duradouro e você descobrirá, sem exceção, que o sucesso ocorreu na exata proporção do fracasso que conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente se abre para a vida somente nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são apenas derrotas temporárias e que nunca, sob hipótese alguma, aceita a derrota como uma desculpa para se alienar. Pessoal, já pensou se cada atleta olímpico, cada time de futebol deixasse de existir depois de uma derrota, um jogo, de perder uma competição? Não existiriam mais, né? Toda vez, a cada campeonato, a cada jogos, mudava todo mundo. Nós nem ao menos teríamos ídolos nessas áreas. Para citar um que sempre foi um exemplo para muitas pessoas, para a minha geração, para uma geração anterior à minha, enfim, foi o Ayrton Senna, que deixou um grande legado. Ele não ganhou todas as corridas. Ele não saiu vencendo o primeiro lugar de cara. E tudo na vida é assim. A gente vai fracassar, vai analisar aquele
aquela derrota, buscar os pontos que podem ser melhorados, aqueles que devem ser corrigidos, e vão tentar de novo. Quem de vocês, quando começou a aprender a caminhar, não caiu nenhum tombo? Já saiu andando de cara, assim. Tudo na vida tem o ponto positivo e o ponto negativo, e é preciso o equilíbrio. A derrota e a vitória, o fracasso e o sucesso, eles vão ser equilibrados também. Pergunta: o que tem a ver a maneira como o dinheiro é adquirido com o fato de ser uma bênção ou uma maldição? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque isso toca e é um tema que traz muitas crenças limitantes. É isso que o diabo responde: tudo. Se não acredita em mim, dê uma olhada naqueles que adquirem grandes quantias de dinheiro de forma abrupta, sem tempo suficiente para ganhar sabedoria. Observe como usam o dinheiro. Por que você supõe que os filhos de homens ricos raramente igualam as realizações dos pais? Direi por quê. É porque foram privados da autodisciplina proveniente de ter que trabalhar pelo dinheiro. Dê uma olhada também em artistas ou atletas que, num piscar de olhos, se acham cheios de dinheiro e venerados pelo público. Observe o quão rapidamente consigo penetrar em suas mentes por meio do sexo, dos jogos de azar, da comida e do álcool. Aí vem aquela história, aquilo tudo que vem fácil, vai fácil. Mas não significa também que você tem que ver uma luta constante, né? Porque aí a gente daí está desperdiçando a lei da atração, a cocriação, enfim. Mas o ser humano é assim, ele não dá valor àquilo que não traz desafio. Então, um pouco de aplicação, de concentração, de dedicação faz toda a diferença na valorização das nossas conquistas, das nossas vitórias, dos nossos bens adquiridos, dos amores, das alegrias. Vossa Majestade suborna as vítimas por meio de seus desejos naturais e as leva a se alienar se respondem a seus atrativos. Caso se recusem a responder, Vossa Majestade planta a semente do medo nas suas mentes ou prepara armadilhas com algum tipo de infortúnio, atando-as enquanto estão no auge da depressão. Esse é o seu método? Exatamente. Muito esperto, não acha? Vossa Majestade fez uma descrição clara do que é alienação. Agora, diga o que deve ser feito para evitar o hábito da alienação. Quero uma fórmula completa, que qualquer um possa usar. Imagina a má vontade do diabo em responder isso, né, gente? Vamos lá. Resposta: a proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano com um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada com estes métodos simples. Primeiro método: pense por si em todas as ocasiões. O fato de que os seres humanos não é dado o controle completo sobre nada, exceto pensar os próprios pensamentos, é algo muito significativo. Segundo, decida o que quer da vida. Crie um plano para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo o mais, se necessário, antes de aceitar a derrota permanente. Terceiro, analise as derrotas temporárias e extraia delas a semente de uma vantagem equivalente. Quarto, esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida, e preste o serviço primeiro. Quinto, reconheça que seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita para ajudá-lo a transformar seus desejos no equivalente físico. Sexto,
Reconheça que seu grande atrativo é o tempo. Desculpa, que seu grande ativo é o tempo. A gente bota assim, né? Vai ao vivo, vai dar umas travadinhas. Mas vamos adiante. Sexto, reconheça que seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você tem nas mãos e é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Sétimo, reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que eu utilizo para ocupar a porção disponível da sua mente. É apenas um estado mental que você pode controlar, preenchendo o mesmo espaço com a fé inabalável em sua capacidade de fazer a vida fornecer o que você quer que você queira dela. Oitavo, quando rezar, não implore. Peça o que quer e insista exatamente nisto, sem substitutos. Nono, reconheça que a vida é um mestre cruel, que ou você controla ou controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força, você pode se recusar a aceitá-lo em sua mente. Isso abrirá espaço para trazer as coisas que realmente quer. 10º. Por último, lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem, por meio de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja exatamente cuidadoso com o foco, extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Gente, aí vocês vão dizer assim, puxa vida, mas eu já sei disso tudo. Ah, beleza. Eu também descobri isso muito cedo, mas demorei muito tempo para colocar em prática. Analisa aí se você está colocando esses 10 pontos em prática na sua vida. Se Vossa Majestade tivesse que combinar esses 10 pontos em apenas um, como seria? Olha a cara do diabo. Seja definido em tudo o que fizer e nunca deixe pensamentos inacabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Gente, quanto a isso, se eu pudesse dar assim para vocês uma dica do que fazer para manter esse foco, né, limpar a mente, eu sei que é muito difícil. Eu tenho a minha mente sempre com pensamentos a mil. Eu penso dormindo, eu analiso o sonho enquanto eu estou sonhando. Então, eu entendo bem quando a gente fala esse tipo de coisa, de não deixar pensamentos inacabados, de ter foco, de ser objetivo, de se concentrar. Eu super entendo que é difícil pra caralho. Só que assim, ó, meditação é a chave. Fábio, não consigo ficar lá 1 hora, meia hora meditando, quieto, parada. Gente, não começa pelo caminho mais difícil também, né? Se já teve esse fracasso, já aprendeu que não consegue ficar todo esse tempo assim, em silêncio meditativo, com a mente limpa, busca uma meditação que comece com 5, 10 minutos por dia. Uma meditação dirigida, que a pessoa vai estar dizendo o que você deve pensar, e isso vai condicionando, conduzindo a tua mente. E aí você vai aumentando gradativamente o tempo, o foco, o tipo de meditação. Outra forma legal de fazer isso é com o uso do Japamala, que você pode escolher um mantra, e aí você vai estar lá focado naquilo 108 vezes, né? Lá, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ou então Om Gangana Patayena Namaha, ou então mantrando eu sou, eu sou luz, ou então eu sou foco, eu sou concentração. Gente, existem vários caminhos para chegar a um objetivo. Você precisa descobrir o melhor caminho para você.
E isso depende de análise. E muitas vezes, quando a gente está com a cabeça muito cheia, eu sempre digo isso para o pessoal em consultório também, põe no papel, escreve, porque você está tirando de dentro de você todos aqueles pensamentos, todas aquelas ideias, e vai estar enxergando de uma outra perspectiva. Parece bobo, mas é extremamente eficiente quando você coloca as coisas no papel e está olhando de fora. É como se você saísse do próprio corpo, dos sentimentos, das ações, do pensamento e se visse como um telespectador. E isso dá uma outra visão, certo? A nossa próxima análise, ela fala do ritmo hipnótico. Que assim, ó, o hábito da alienação, ele vem, todo hábito ele vem da repetição. A gente vai repetindo, 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 e as coisas vão se tornando um hábito. Nós vamos deixar essa reflexão até para a semana que vem, ela é um pouco mais longa, tá? E aí, assim, o que eu quero falar do hábito para vocês. Quando a gente vai começar um treino, na academia, no estúdio de pilates, na yoga, enfim, aquela primeira semana, segunda semana a gente vai pilhado, vai empolgado, principalmente se na primeira aula, né? Mesmo que seja só pela força da determinação, porque você não estava nem um pouco afim de começar um treino. Mas você vai lá, aceita o desafio, fica meio dolorido, mas pensa, não vou desistir e tal. E aí, vai aquele primeiro mês de arrasto. No segundo mês, você já está testando a força de vontade. No terceiro mês, é um teste de resistência. Lá pelo quarto mês, né, de persistência na academia, você está começando a pegar gosto. E aí, quando de vez em quando precisa faltar o treino, você até sente falta. No quinto mês, você já não reclama mais. Às vezes pensa em desistir, mas vai igual, porque você já está percebendo que se sente bem, que tem resultados. No sexto mês, você já faz os exercícios querendo desafios maiores. E a partir dele, você já está habituado e não consegue ficar mais sem ele no treino. E aí, você já faz aquilo automaticamente, é parte da sua rotina, é parte da sua vida. Não precisa estar sendo lembrado pela agenda do celular ou lá no planner em cima da mesa. Na vida é assim, o pensamento é assim. A gente precisa exercitar várias e várias vezes e criar esse hábito. E aí esse poder hipnótico desse diabo, desse lado negativo, ele atua já há muito tempo sem a gente nem perceber. Muitas vezes desde que nós somos lá bebezinhos, criancinhas e tal. Então a gente já vem de longo tempo de hábito minado de pensamentos negativos, situações nocivas, crenças limitantes, de alienação. E aí precisa ter esse insight, esse despertar para mudar, para se transformar e aí iniciar um novo hábito, um hábito saudável, um hábito inteligente e livre. Então, espero vocês na semana que vem para continuarmos falando sobre mais esperto que o diabo. Rotep. Grande beijo.